para assistência social da casa. Eu vou ler uma passagem do livro Francisco Cândido Xavier, O Rei e o Fraterno dos Autores Diversos. O livro da alma. Se tens fé, não te aflija a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende a nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige aos passos, sobre a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. A Tuta de Souza. Mais uma vez, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É muito bom estarmos aqui novamente nesta casa. E como foi dita a mensagem, amemos a nossa cruz que vai nos libertar. Jesus disse que quem quiser segui-lo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós vamos convidar todos para unificarmos os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino amigo, modelo. Agradecer por chegarmos aqui, vencermos a nós em mais esse dia, chegando essa noite abençoada também por Jesus. Mestre amigo, dá-nos a força para nos acordarmos para o objetivo da vida, que é sermos felizes. Só depende de nós, com o vosso auxílio, com o vosso apoio. Que a vossa santa misericórdia envolva nossos familiares que ficaram nos lares, as pessoas pelas ruas que se entregaram aos vícios, aos crimes, que estão isoladas, internadas em instituições prisionais, também em instituições hospitalares, nos asilos. Pedimos em favor das autoridades do Brasil e dos países bélicos, Senhor, por todos os obsidiados, mas também pelos obsessores e aqueles que inventaram e tentaram morrer e não conseguiram porque entraram numa porta ilusória. Mestre Jesus, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Com essa oração, nós abrimos mais uma noite de palestra doutrinária, dando a palavra ao nosso irmão Jean, que Jesus abençoe com força. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava sentado aqui e tem essa barreira na minha frente. E 10 para as 8 não tinha ninguém. De onde é que saiu isso aí? Estava todo mundo sendo represado aqui embaixo, eu acho. Bom, pessoal, aqueles que não me conhecem, meu nome é Jean Lira. Eu faço parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, localizado lá no bairro José Mendes, na ilha, de quem eu trago o abraço fraterno, do grupo de trabalhadores. Gostaria de agradecer a todos que aqui vêm entregar o seu mais precioso bem, que é a atenção, e a casa, pelo convite, que com muita simpatia e boa vontade dão-nos a oportunidade de assumir a doutrina espírita e trabalhar no sentido de evoluir um pouco mais. E quem sabe chegar no plano espiritual, no retorno ao verdadeiro lar, devendo um pouco menos do que quando aqui chegamos. Abre porque eu falo alto, né? Faz eco, né? Não abre a janela porque convence os vizinhos.
tem vizinho nenhum que não me conhece, nem do Casa Espírita. Também agradecer àqueles que estão assistindo agora pelo Facebook. É isso, né? Instagram e Facebook da casa, da onde depois eu vou lá roubar o vídeo para colocar no meu canal. Então, feitas as introduções, vamos ao que interessa, porque o tema é muito complexo. É complexo de entender, é complexo de estudar. A humanidade inteira está há 2020 e tantos anos com o Evangelho nas mãos e ainda não aprendeu. E esse que vos fala como espírito imperfeito, costumo brincar dizendo que não sou imperfeito, sou defeituoso, que é mais do que imperfeito, é uma tarefa hercúlea, mas que nós vamos sempre contar com a auxílio da espiritualidade e a boa vontade e paciência dos meus irmãos. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo foi o tema que a casa me propôs, que é justamente amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos tentar trabalhar hoje aqui um pouco do amor, um pouco da paixão, a relação que há entre as duas, o que nós, humanidade, estamos mais habituados a fazer, o auto-amor, a procura do próximo e a reforma, que não é a reforma física, é a reforma íntima. Então, ali, no desenho que colocamos, nós deixamos unidos, compondo essa pirâmide, esse tripé, que não se separa: amor, eu ou nós e o próximo. Quando nós agimos em desconformidade com essa relação, sofremos. Então vamos ao que fala o Evangelho. Ele começa dizendo: os fariseus eram religiosos da época, que seguiam a lei mosaica, seguia o Velho Testamento, a risca, eram muito rigorosos. Tendo sabido que ele em letra maiúscula, o mestre, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, os saduceus eram aristocratas, eram criaturas que tinham poder, que tinham um certo status social e tinham mais liberdade que o povo comum, que os escravos. Reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, fariseu além de religioso, ainda era doutor da lei, propôs-lhe uma questão para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Vejam que eles vinham do Velho Testamento. Eles tinham como lei os 10 mandamentos, o Decálogo, junto com os 600 e tantos artigos da lei civil, da lei humana, que, se eu não me engano, é a Torá. Eu sempre me confundo, mas se ficar a confusão, vai ficar registrada para sempre ali. Então eles seguiam esses mandamentos, os 10 mandamentos, que eles tinham como vindo de Deus, oriundos de Deus, e eles defendiam aquilo. Qualquer coisa além daquilo era uma heresia, era algo que não era aceito, não era admitido. Por isso o fariseu, tanto o fariseu como os saduceus, viviam tentando tirar Jesus do seu discurso, tentando colocá-lo num discurso de subversão, imputando-lhe crimes,
Por quê? Porque ele falava de um Deus e de uma verdade diferente da até então vigente. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, quando ele diz toda a lei e os profetas, ele coloca Moisés e todos os outros profetas que antecederam Moisés, que sucederam Moisés e antecederam Cristo, não foram poucos. Profetas eram pessoas que traziam informações do plano divino, traziam informações de Deus. Hoje poderíamos dizer tranquilamente que eram médiuns em alto grau, espíritos missionários, que tinham a tarefa específica de auxiliar na proposta de implementação de um campo capaz de recepcionar a segunda revelação, preparando o campo para Jesus, que ele viria, a segunda revelação, o Evangelho do Cristo. Então, vejamos, dos 10 mandamentos, ele resume. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e com toda a tua vontade, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Resumido em 2. Os 10 mandamentos foram reduzidos em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Então nós precisamos entender qual é a proposta, o sentido da proposta da palavra amor. Porque há uma grande confusão. Nós vamos observar que na humanidade nós vamos ter acesso através dos meios de comunicação ou até mesmo de experiências próprias nas nossas famílias, nos nossos amigos. Nós vamos observar que há grande número de dor e sofrimento envolvendo a palavra amor. As pessoas, naturalmente, queixam-se, muitas vezes com um de nós, um amigo, um próximo, um religioso, ou até mesmo de Deus. Queixam-se com relação ao amor. Dizem-se não sendo amadas, não tendo o seu amor correspondido, não encontrando o amor da vida. E aí há uma grande confusão que naturalmente acontece a cada um de nós, em razão da condição que nós nos encontramos. Nós estamos encarnados, estamos num corpo de carne, vivendo no mundo material, e ainda mais com um mundo atrasado. É muito comum que num planeta como a Terra, que ainda é de provas e expiações, excedam os sentimentos inferiores, os problemas de toda a ordem do relacionamento humano, porque nós estamos nos relacionando, nós estamos vivendo uns com os outros. Há aquela história da fábrica de pregos, que certa oportunidade um homem foi visitar a fábrica de pregos, e então o operário, ele mostrou a linha de produção, e lá havia uma grande esteira, aonde caíam os pregos que saíam da fornalha. Eles saíam da fornalha, caíam naquela esteira e iam na direção de um grande recipiente, um recipiente enorme, com um fundo arredondado, que ficava girando constantemente. Então os pregos caíam ali e giravam em alta velocidade dentro daquele recipiente. E depois de algum tempo, um funcionário apertava um botão, aquele recipiente parava de girar e então despejava os pregos para dar sequência na linha de produção. E ele então, curioso, perguntou: o porquê disso? Ele disse, o operário respondeu: é porque os pregos saem das formas com arestas.
pequenas arestas. Os pregos não saem em qualidade de uso. Quem aqui já teve contato com os pregos vai perceber que ele é lisinho, ele é limpo. Então, como eles saem com arestas, seria muito custoso deixar um funcionário pegar cada prego e com uma lixinha ir limpando as arestas do prego. Por isso, a esteira joga dentro daquele recipiente, e aquele recipiente girando, um prego bate no outro, o prego se esfrega no outro, o prego bate na parede do recipiente, e assim, com a velocidade, vão desgastando as arestas. Diz-nos a espiritualidade que a terra é esse recipiente e nós somos os pregos. Nós somos esses pregos que viemos no mundo espiritual cheio de arestas e fomos lançados num planeta como a Terra, nesse lindo e maravilhoso recipiente que, por coincidência ou não, porque não há coincidências, ela também gira. E no girar, nós vamos nos relacionando uns com os outros e naturalmente vamos ferindo e sendo feridos, porque temos arestas, não estamos ainda depurados. Vejam a importância dessa vida, porque quando terminar o trabalho de limpeza, de lapidação, nós vamos sair desse recipiente, e aí iremos para um mundo de condições melhores, que talvez a própria terra se tornando regeneração, seja a nossa morada. Não temos ainda certeza, mas se tivermos muito mérito mesmo, talvez poderemos reencarnar na próxima encarnação ainda na terra. Se não tivermos efetuado a nossa reforma íntima, da qual vamos trabalhar mais à frente, nós teremos que ser transportados, transladados desse mundo para um mundo como a terra, em condição de provas e expiações. Só que não vamos ser transportados para mundos na exata condição da terra. Iremos para mundos recém-chegados na condição de provas e expiações, porque com a nossa capacidade, intelectualidade e inteligência, vamos auxiliar no progresso desse mundo. Vejam como tudo é importante no mundo, na verdadeira vida, na vida eterna. Mas isso não é o tema para hoje. Amor, gente, olha como eu enrolei. Mas não posso me enrolar. Amor. Precisamos entender a palavra amor, o sentimento do amor. Por que ele está ali em cima? Porque ele é o sentimento maior. A lei do amor é a lei que embasa todo o cristianismo, todas as leis divinas. Se vamos pegar aqui os 10 mandamentos, como o fariseu tentou levantar contra o Cristo sobre os 10 mandamentos, nós não lembramos todos aqui, mas não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, respeitará pai e mãe, enfim, alguns desses. Ele resumiu tudo na lei do amor. Por quê? Não matarás. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo, eu não mato, eu não vingo-me, eu não tiro a vida. Se eu amo, eu não preciso de um mandamento que me mande respeitar pai e mãe, porque naturalmente, em se falando de amor, eu já respeitarei pai e mãe. Não roubar é amar aquele que possui o bem, que seja o motivo de controvérsia, que eu queira e não tenha, e por isso vou lá e vou apoderar-me do bem do outro. Mas quando eu amo, eu não me preocupo com isso. Então, a lei do amor, nós tiramos aqui alguns itens para a gente trabalhar, que estão lá no Evangelho, no capítulo 11. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Isso está nesse capítulo. Olha essa máxima, que fala sobre a evolução espiritual. No início nós éramos sentimentos, quando mais depurados temos sensações. Nós éramos instinto no início. Viu como o mentor me chama a atenção? Ele me chama a atenção.
O senhor não fala besteira, seu burro. A gente se dá muito bem, eu e ele. Então, no início nós éramos instinto. Nós temos ou não temos instinto hoje em dia? Temos. Qualquer coisinha que nos acontece, um problema qualquer, pode nos tirar a paz, nos tirar a tranquilidade, e num átimo de segundo, de uma pessoa que estava em paz, em harmonia, pode se transformar num agressivo ou agressiva, alguém que reage. Então, nós temos instinto, é natural, está em nós. No começo, porém, nós éramos só instintos. Depois, com o depurar, com o passar do tempo, nós entramos no campo das sensações. E nós temos sensações. Quem aqui que não tem sensação? Sensação de frio, sensação de calor, sensação de atração por outra pessoa, sensações, reflexos dos hormônios, muitas das vezes estimulados pela nossa condição sexual. Sensações. Estamos buscando sensações, prazeres. Muitas vezes nós estamos entregues a esses prazeres. Mas com o desenvolvimento, quando instruído e depurado, isso é fundamental, porque a gente não sai dos instintos e das sensações sem nos instruirmos e sem tentarmos depurarmos. Mas agora nós estamos tentando, pelo menos esse grupo aqui seleto, que aqui se encontra, está demonstrando interesse porque deixou os seus afazeres nessa terça-feira chuvosa para estar aqui. Então nós estamos tentando nos instruir e depurar, para entrar no campo dos sentimentos. Então por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender o amor. Tem que acelerar. O amor é da essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Gente, nós fomos criados por Deus. Deus só cria coisa boa. Só cria o bem. Deus criou o bem. Jean, mas existe o mal. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Acende um fósforo para ver se não vai acabar com a escuridão ali na hora. Então Deus criou o bem. Nós fomos criados por Deus. Mas Jean, eu não sou tão bom assim. Eu faço as minhas avaliações, eu sou honesto, porque a gente tem que ser honesto consigo próprio. Eu não sou tão bom assim. Nós não somos bons porque escolhemos os caminhos equivocados ao longo das vidas. Várias experiências, várias oportunidades, várias escolhas. Então, como tudo que se planta colhe, a lei de causa e efeito, por isso eu hoje não estou numa condição de bondade. Mas estou a caminho. Então, o bem está como germe, latente dentro de cada um dos meus irmãos. Quando a gente é pego de surpresa, de repente, por alguém que pede alguma coisa, que está precisando de algo, que sofreu um acidente, quando a gente vai e reage naquele momento e acode, ajuda, a gente não pensa. Ninguém raciocina. Bom, diante da situação, eu agora vou raciocinar, vou fazer o bem. Vou fazer o bem. Então eu vou lá buscar o bem dentro de mim e vou fazer. Não! A gente muitas das vezes faz por instinto. Se por instinto a gente também faz o bem, significa que o bem está dentro de nós. Como centelha, como fogo eterno. Então a gente precisa alimentar, regar. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Vejam como nós estamos distantes. Vejam como a gente ainda não vai conseguir entender o que é o amor, porque para que a gente entenda o que é o amor, precisamos amar nossos irmãos indistintamente. Indistintamente significa dizer amar o nosso pai e a nossa mãe, conforme está no Decálogo, nos 10 mandamentos. Sim. Amar os nossos parentes, os nossos familiares. Sim. Amar os bandidos e os verdugos. Sim. Amar aquele que me fez mal, aquele que me roubou, aquele que me agrediu, aquele que me tirou a vida na condição, por exemplo, se eu já estiver no mundo espiritual, por
por ter sido assassinado por alguém. Amar a todos, indistintamente, porque Jesus assim o amou. Jesus não julgou. Jesus não julgou o fariseu que tentou. O fariseu tentou botar ele em saia justa. Ele não julgou o fariseu, não julgou o saduceu. Jesus não julgou os 2 ladrões com quem foi crucificado. Então, Jesus é a expressão maior do amor. Amar indistintamente. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Essa é a regra áurea da caridade, do amor. Para que a gente possa entender o amor, a gente precisa fazer ao próximo, a qualquer pessoa, aquilo que a gente gostaria que as pessoas nos fizessem. E alguém poderá levantar a lebre, mas Jean, há tanta imperfeição no mundo, tanta ingratidão. Eu vou continuar sendo assim, não estaria sendo tolo? Perante os olhos do mundo, talvez. Perante os julgamentos das pessoas encarnadas, que estão na mesma condição evolutiva que nós, muito próximos uns dos outros, talvez esse sentimento seja real. Mas, analisado do plano espiritual, a nossa grandeza é muito maior ao fazer o bem àquele que nos dá a ingratidão, a revolta, a agressividade de volta. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem como regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Está explicado por que não tem paz no mundo? Por que tanta violência? Porque a gente ainda não aprendeu. O número de criaturas que se dedicam às verdades espirituais, seja de qualquer religião, porque aqui a gente não está julgando. As outras religiões também são importantes para trazer a palavra. Aquele que se transforma, aquele que se modifica e pratica, é um número ainda muito acanhado. É muito acanhado. Porém, os maus, eles não vencerão. Eles só são mais espalhafatosos. Eles só se apresentam mais, aparecem mais. Uma notícia ruim, ela é capa de jornal. Uma notícia boa, ela é rodapé. Um quadradinho pequenininho lá embaixo. Por quê? Porque não vende. Aconteceu qualquer tragédia. Agora, no momento de redes sociais, isso é impressionante. Basta escrever breaking news no que você vai postar. Todo mundo vai querer olhar para saber o que é. Por quê? Porque chama atenção. E geralmente as notícias ruins. Então, para que a gente possa entender o amor, precisamos saber o que é paixão. O amor é tudo isso que eu falei, como lei eterna e imutável. Mas o que a gente sente aqui? A tal da paixão. É errado ter paixão, gente? Não, Kardec aborda o tema, só que aí agora no Livro dos Espíritos. O significado do dicionário: paixão, movimento violento, impetuoso do ser para o que ele deseja. Atração muito viva que se sente por alguma coisa. Eu sei que cada um que está ouvindo, a gente já se enquadra, né? A gente já, opa, esse aí sou eu. Esse é muito importante ser honesto consigo próprio. Objeto de afeição, predisposição para ou contra. Então a paixão é muitas vezes uma predisposição que a gente tem a favor de algo ou contra. Quer ver? Se a gente entrar no assunto de política, vai dar briga, por isso que a gente não fala. Mas isso é predisposição, isso é paixão. Paixão. Arrebatamento, cólera, amor, afeição muito forte. Isso é o conceito humano. Na questão 907, Kardec pergunta, segundo a doutrina espírita, o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Kardec se preocupou sabendo que nós temos paixão, que nós somos criaturas apaixonadas e apaixonáveis.
ele, preocupado, pergunta aos espíritos: isso está na lei da natureza ou isso é alguma coisa minha, na minha cabeça? Nossa, aqui. Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é a causa do mal. Então vejam, a paixão ela foi colocada em nós, ela existe em nós para ser utilizada equilibradamente. Ela é importante, ela move os cientistas, ela move os descobridores, ela move os construtores. A paixão, essa dedicação, devotamento, aquele que aqui se encontra e tem uma profissão e é bom profissional, considerado um profissional de primeira linha, o que é muito raro hoje em dia, mas ele é apaixonado pelo seu ofício. Esse é aquele que faz com desprendimento, sem interesse. Eu vim agora para o caminho para cá e vim escutando o Divaldo Franco, porque eu venho tentando buscar inspiração em alguém que realmente sabe, né? Para tentar falar alguma coisa, não para imitar. Mas ele vinha contando a história de que Adolfo Bezerra de Menezes, quem não conhece, o médico dos pobres, um representante ímpar da doutrina espírita, alguém que já havia tido a oportunidade de reencarnar em mundo mais avançado. Ele foi convidado: queres ir para um mundo melhor, um mundo de regeneração, e trabalhar lá? E ele abdicou, ele continua na crosta terrena como espírito trabalhando, mas quando encarnado ele era médico. E ele era médico, atendia as pessoas no Rio de Janeiro, não me lembro o ano, não vou tentar falar agora, senão vou falar besteira. E ele tinha como prática não cobrar. Não cobrar. Além de não cobrar, ele tinha como lema: o médico não dorme, o médico não descansa, o médico não passeia. Por quê? Porque entendia ele que quando chamado, podia estar dormindo, podia estar passeando, podia estar fazendo qualquer coisa, ele ia ter que desempenhar seu ofício. Então vejamos, isso, obviamente, no desempenho das suas atividades é a paixão do bem. Isso é aquele devotamento que nós podemos ter, mas nós nos equivocamos e misturamos no excesso, porque somos esganados, egoístas. O excesso nos domina e a gente escolhe sempre coisas que nos levam aos excessos. Eu tenho um carro, mas um carro só não está dando. Por quê? Porque eu não estou muito contente com esse carro, vou comprar um outro. Agora eu tenho dois, agora eu ando um pouquinho com um, ando um pouquinho com o outro. Eu tenho um carro, mas para a família já está grande. Agora eu preciso deixar com que a minha esposa vá para o canto dela, siga o caminho dela, vou dar um carro para ela. Mas, às vezes, isso nos traz sofrimento. Por quê? Porque vem a prestação, tem que pagar, é difícil, a gente ganha pouco. Então, vejamos, quando nós usamos do excesso, deixa eu fazer um adendo, não está limitado nenhum espírita a não ter 2 carros, tá, gente? Por favor, tenham quantos carros vocês acharem que devem. E no seu testamento, por favor, deixem o Centro Espírita Humildade e Fé como direcionado para receber esses carros, tá? Porque o caixão não tem gaveta, ninguém vai levar nada. Então, pelo menos que deixa para fazer um bem. Então, quando nós usamos do abuso, como eu estou abusando do tempo agora, já está quase na hora. Quando nós usamos do abuso, é a paixão desenfreada, que nós nos equivocamos em relação ao amor. E entendemos ser o amor. Eu tenho amor por esse bem. Eu tenho amor pela minha caminhonete velha que está aqui estacionada bem na porta, que vocês viram. Aquele carro enorme meu. Eu sou exagerado assim. Mas não é porque eu quero, não. Eu tenho muitos espíritos obsessores, eles andam comigo. Então tem que ser bem grande. Eu tenho amor àquilo ali. Então se acontecer algo, quebrar, acontecer
problema qualquer, ser roubada, então acabou o mundo para mim? Não! Cuidado com a casa. Agora o Rio Grande do Sul passou por isso agora, meus irmãos. Rio Grande do Sul, eu tenho certeza absoluta que tinham casas praticamente de bebê, de Barbie, de tão bem cuidadinhas, de tão bem construídas, com tudo aquilo que era propício a trazer a satisfação e o prazer. O rio levou tudo, não tem mais nada, só tem o terreno, quando não perderam a vida. Então vejamos, cuidado com as paixões, o amor é transcendente, a paixão é mundana e momentânea e nos prende. O que eu tenho que continuar aqui? Alto amor, não vou nem mais para a folha, senão eu vou passar do tempo. Não, pior que eu vou ter que ir para a folha. Alto amor. Eu sou maluco, gente, não liga não, eu converso comigo mesmo, eu respondo para mim. Quando eu não me respondo, eu fico doido, indignado, porque eu não me respondi. Então, o alto amor, por que é importante entendermos falarmos sobre alto amor? Porque para amar o próximo, eu preciso amar como? A mim mesmo. O Cristo falou, amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele sabia que a gente não tem ainda experiência suficiente, que a gente não tem bagagem, não tem aprendizado suficiente. Então, para saber o que é amar alguém, a gente precisa saber primeiro se amar. E quando nós aprendemos a nos amar, a nos respeitar, o que é amar a si próprio? É ser boçal, é ser arrogante, é ser autoritário, só a minha opinião vale? Não, em absoluto. Amar a si próprio é você encontrar os defeitos que possui e conviver muito bem com eles. Dizer, como a gente ouve muitas pessoas dizendo que não conseguem viver sozinhas. Jean, eu não consigo viver sozinho. Eu tenho que estar com mais pessoas. Eu sou uma pessoa comunicativa. Eu sempre estou com as pessoas. Mas não vive sozinho porque não se suporta. Porque não se entende. Porque não aceita-se. E aí é obrigado nós procurarmos psicólogos, psiquiatras, procurarmos a ajuda médica. Muitas vezes a gente vem à casa espírita, pede aos espíritos socorro, pede aos espíritos uma energia boa, mas chega aqui na hora, estamos com a cabeça fechada, estamos pensando em algo lá fora, não estamos prestando atenção na palestra, por isso eu falo tão alto, porque eu não deixo ninguém devagar. Isso é uma estratégia. Aí, não conseguindo abrir campo para os espíritos, não recebo ajuda e saio daqui pior. Botando a culpa ainda na casa espírita, aquele centro não é bom, vou procurar um outro centrinho, como a gente ouve. Então o alto amor, a gente precisa aprender a se amar, se gostar, se reconhecer como espírito eterno, não como esse corpo que eu estou aqui agora, que eu estou lutando de novo para emagrecer, que é tão difícil, né? Engordar é tão fácil, mas perder, que loucura. Mas eu não sou isso. Eu também não sou esse ser que agora está completamente defeituoso, praticando coisas erradas. Eu sou um espírito que preciso chegar à perfeição. Nós todos somos. E quando a gente tira esse peso das suas próprias costas, o fardo fica mais leve, a caminhada fica mais suave e a gente consegue ir mais longe. Quem é o meu próximo? E aqui, só aqui, já é o tema da palestra que eu estava fazendo anteriormente, que eu tinha me programado para fazer aqui. Mas daí, como me pediram o tema, não vai dar para fazer. Que é a parábola do samaritano. Quem é o próximo? Como o Cristo pergunta para o doutor da lei, quem foi o próximo daquele homem? Aquele que agiu de misericórdia. Nem disse que era o samaritano, tamanho nojo que eles tinham do samaritano, dos samaritanos. Aquele que agiu de misericórdia. Então o próximo, quem é o nosso próximo, gente? O próximo é todo aquele que está necessitado. Aquele que está caído, o homem caído lá do caminho de Jerusalém para Jericó, ele estava completamente desfigurado, seminu.
tinham roubado tudo e o ferido. Então não dava de reconhecer quem era. O Cristo estava querendo dizer ali no seu exemplo, na prática, que a gente pudesse fazer o bem por todo aquele que precise. E quem somos nós para julgar? Julgar o que o outro está precisando? Não! A nossa proposta não é julgar, a nossa proposta é fazer. E podemos ajudar, inclusive, aquele que não precisa de nada, materialmente falando. Porque muitas pessoas vêm à casa espírita, e espero que vocês todos aqui estejam nessa condição, com as suas contas bancárias abarrotadas. Não precisam materialmente de nada. Tem tudo, tem casa, tem carro, tem filho, tem trabalho. Tem tudo, prosperidade. Essas também precisam de ajuda. Essas também procuram o atendimento fraterno. E quando nós estamos aqui orando, nós também oramos por elas. Por menos que elas precisem, ou porque precisem menos do que nós. Então, o próximo é aquele que estiver mais próximo. É o nosso próximo. E, por fim, a reforma íntima. E para ajudar na reforma íntima, já vou terminar, tá, gente? Não vou mais torturá-los. 5 itens importantes para trabalhar a reforma íntima. Por que é importante trabalhar a reforma íntima? Porque senão a gente não consegue entender aquilo ali, ó. A gente ainda é imperfeito. A gente precisa entender o que é o amor. E para entender o que é amor, precisamos nos reformar. Então, 5 itens, rapidamente. Pratique a autoaceitação. Já mencionei agora no auto-amor. A gente precisa se autoaceitar. Se aceite como você é. Ah, mas eu sou muito baixo, eu sou muito alto, eu sou muito gordo, eu sou muito calvo, eu sou muito cabeludo, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho deficiência física, eu tenho limitações. Não importa. Se aceite como você é. A autoaceitação é o primeiro passo para que o processo chegue ao fim. Para que o processo seja julgado por um juiz, ele precisa ser aceito pelo tribunal. E nós, no tribunal da nossa consciência, nós não estamos aceitando o nosso próprio processo. Cheio de dedos estamos, cheio de julgamentos, há mais isso, há mais aquilo. Não, gente, não. Se aceite como você é. Ah, Gê, mas eu sou muito viciado ainda, eu tenho tal vício, esse, aquele outro. Não me conta, por favor, porque eu também tenho. Se aceite viciado, porque é a partir da aceitação que a gente progride. Transforme seus pensamentos, a casa mental precisa estar mais bem habitada. O pensamento. Aí eu pensei uma coisa ruim agora, eu pensei uma coisa errada. Para na hora e muda. Orar é importantíssimo. A oração tem um grande papel, mas orar só não é o suficiente. Orar e agir. Já vou terminar, só mais 2. Combate o orgulho pouco a pouco. Temos que combater. Como é que eu vou combater o orgulho? Tirando aquilo muitas vezes que é o motivo do meu orgulho. Se eu dou tanto valor à roupa, por exemplo, boto uma roupinha mais simples e vou mudando, e vou transformando. Claro, vamos andar bem asseado, né? Vamos arrumar bem arrumadinho. Mas, combater o orgulho. E por fim, pratique o perdão. O perdão é a grande ferramenta da autotransformação. O perdão é bom não para quem é perdoado. O perdão é bom para quem perdoa. Porque quem perdoa tira de sobre si um fardo enorme que está dificultando a sua caminhada. Obrigado, gente. Desculpa, casa, por passei 3 minutinhos do que me foi combinado, tá, gente? Mas tenham como bônus hora. Quando você chegar no plano espiritual, você já tem esses 3 minutos a favor de vocês. Voltem para suas casas, agora para os seus lares, com muita paz. Com a certeza de terem escolhido a parte certa. Levem para casa essa paz. Carreguem como se numa tupperwarezinha
cheia até a boca, leve até em casa, não deixe cair no caminho, não se incomode, não se irrite, não xingue, leve até em casa e lá distribua. Distribua com aqueles que ficaram, seus familiares, entes queridos, não importa, distribua com todos e tenham todos muito amor, muita paz e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Agora nós vamos preparar para receber a energia fluida da